Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Nós estamos aqui dentro desse período aí difícil aí, no qual a obra do Senhor tem sido prejudicada. Então nós sentimos de Deus para não ficar tão atrasado as lições bíblicas, lá principalmente em bairro de Palmeiras, nós sentimos de Deus de fazer as lições via online, né? Então, em nome de Jesus, seria muito bom que os irmãos se interessassem, né, em realmente acompanhar, né, no momento que os irmãos estiverem vendo esse vídeo, que os irmãos de fato se empenhem, separem um momento bonitinho, para que possamos não perder a jornada que temos trilhado acerca dessa revista bíblica, dessas lições muito instrutivas para nós, para a nossa realidade de vida. Então, em nome de Jesus, peço que os irmãos, primeiramente, se liguem com Deus, invoquem ao Senhor comigo, para que possamos dar início a essa lição bíblica, que seria a lição de número 4, o drama de Jó. Amém, irmãos? Então oremos ao Senhor. Senhor Deus vivo e bendito, todo-poderoso Tu és, para visitar cada servo Teu, cada serva Tua, cada um, ó Deus, que acessar este conteúdo, ó Deus, via internet, que o bondoso Deus esteja visitando tais pessoas, consolando, exortando e edificando, conforme assim diz a Tua fiel palavra. Querido Deus, venha neutralizar todo o mal, venha repreender as obras do diabo, venha repreender as obras de Satanás e venha dar vitória ao Teu povo, ó Deus, por intermédio da Tua fiel palavra. Sê conosco, ó Deus. Em nome de Jesus oramos a Ti, agradecidos. Amém. Amém, irmãos? Então vamos lá no texto áureo da lição de número 4, o drama de Jó. Leamos, portanto, o texto áureo, que diz: E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 2, versículo 21. E na verdade prática temos o seguinte: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Amém, irmãos? Então vamos para a leitura bíblica em classe. Encontra-se no livro de Jó, capítulo 1, versículo 13 ao 22, e livro de Jó ainda, capítulo 2, versículo 6 ao 8, que diz: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram a fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro, dizendo, ordenando os caldeus 3 bandos,
deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram a fio da espada, e só eu escapei para te trazer esta nova. Estando ainda este falando, veio outro dizendo: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou sua cabeça e se lançou em terra e adorou, dizendo: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto de sua cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Amém, irmãos? Então, diante da leitura bíblica em classe, espero que você esteja acompanhando aí, né? Quando você tiver acesso a esse conteúdo, para que você fique inteirado acerca do assunto. Então, na semana passada, nós falamos da real existência de Satanás. Falamos da realidade do diabo, coisa que, infelizmente, em muitos lugares, como sabemos, não se prega mais sobre a existência do diabo. Entretanto, a Bíblia Sagrada, do princípio ao fim, ela fala da existência de Satanás e da sua ação devastadora, destruidora, a sua ação nefasta. Porém, aprendemos também na semana passada que o diabo, ele não faz nada, absolutamente nada, se Deus assim não o permitir. Cremos nisso, e o livro de Jó claramente fala dessa verdade. Amém? Entretanto, com a permissão de Deus, dando seguimento à lição, vamos falar aqui acerca do drama vivido por Jó. Como dissemos na primeira e na segunda aula, que essa lição bíblica, essa revista, explorando o livro de Jó e tudo que aconteceu com ele, fala muito ao nosso coração devido ao fato de muitos de nós, na nossa carreira cristã, na nossa caminhada, na nossa jornada, muitos de nós vivemos situações semelhantes à de Jó. É lógico, não se compara ao que ele atravessou. Porém, em algum momento, seja financeiro, social, familiar, muitos de nós já atravessamos momentos difíceis e que em muitas dessas ocasiões perguntamos, questionamos em nossas orações, clamores, muitas das vezes murmuramos, é verdade, isso é fato, muitas das vezes reclamamos, também é fato. Porém, o intuito dessa revista bíblica e propriamente dito, dessa lição de hoje, é exatamente agirmos como Jó agiu, aprendermos com o patriarca diante de uma situação fora do normal, sobrenatural, porque vemos que aqui até fogo do céu desceu
No caso, Jó não sabia de onde que vinha esse fogo. A pessoa que trouxe para ele a novidade disse para ele que fogo do céu desceu e consumiu ali a situação em pauta, né? Porém, Jó não sabia que esta era uma ação do diabo, com a permissão de Deus, é claro, porém uma ação maligna. Jó estava debaixo de uma ação diabólica. Vale a pena ressaltar que houve um diálogo entre Deus e Jó, é verdade, no qual Satanás houvera dito a Deus que Jó blasfemaria caso as coisas, os bens materiais que Deus havia abençoado Jó fossem lhe tirados. Isso aconteceu no primeiro momento e Jó não murmurou, pelo contrário, Jó adorou. E no segundo questionamento de Satanás e Deus, no segundo diálogo, que é o capítulo 2, verso 6, a proposta foi a seguinte, que pele por pele, né? Pele por pele, tudo que o homem tem, ele dará por sua saúde. Então Deus, mais uma vez, pela segunda vez, permite que Satanás vá lá e coloque uma enfermidade diabólica na vida de Jó, né? No corpo de Jó, o qual ele rompeu em feridas, em úlceras, né? E é uma situação terrível. Porém, vamos aprender com a palavra de Deus e com a vida de Jó o que fazer nessas horas. Vamos lá. Introdução. A provação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se apenas um pobre moribundo, como também, na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. De repente, tudo se desmoronou. Os rebanhos foram roubados e dizimados. Os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres aparentemente naturais. Os filhos, seu bem mais precioso, morreram. Cenas difíceis de esquecer. Refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo dessa lição. Amém, irmãos? Então, como reagir a uma situação parecida com essa? Seja na área financeira, social, fraternal, familiar, física, no caso ali, sua saúde, né, debilitada. Como reagir? Vamos lá, número 1. Tragédia de natureza econômica, sofrida por Jó, né? O sucesso na esfera comercial. O autor sagrado já havia sublinhado que Jó era maior de todos os do Oriente. Está lá em Jó capítulo 1, verso 3. O respeito, a admiração, a riqueza e a prosperidade do homem de Uz contribuíram para a construção dessa imagem. O autor já havia destacado a riqueza e a prosperidade de Jó, medidas pela grande quantidade de animais e servos a seu serviço. O comércio e a atividade do campo eram suas principais atividades. Devido à sua grande riqueza, não são poucos os autores que igualam Jó a grandes industriais e empresários contemporâneos. Quer dizer,
Se Jó vivesse nos dias de hoje, Jó seria aí um Wesley Batista, né? Ele seria aí um grande empresário, tipo Jacó Barata, lá no Rio de Janeiro, que é dono de várias empresas de ônibus, né? Ele seria um grande empresário nos dias de hoje. Enquanto as ovelhas proporcionavam lã para a produção têxtil, por outro lado, os camelos e jumentas estavam a serviço do transporte de cargas. Dessa forma, Jó se destacava no Oriente como um homem de negócios. Então, percebe-se aí a independência de Jó financeira. Era um homem estabilizado, um homem que conseguiu, né, com a ajuda divina, o poder de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus, a bênção de Deus, a prosperidade de Deus em sua vida, conseguiu adquirir bens, conseguiu administrar os bens que Deus lhe proporcionara. Então ele era um homem financeiramente resolvido, porém, um homem que em tudo temia ao Senhor. Então vale a pena lembrar, né, aproveitando esse primeiro tópico, vale a pena lembrar que quanto mais Deus nos abençoa financeiramente, quanto mais Deus nos prospera financeiramente, materialmente, mais temor do Senhor devemos ter. E infelizmente não é isso que vemos. Pelo contrário, o que vemos são pessoas que chegam na casa do Senhor sem nada e Deus, que é bom, sua misericórdia dura para sempre, de geração a geração a sua bondade, ele abençoa, prospera, faz crescer materialmente, financeiramente. E infelizmente a grande maioria, não todos, mas a grande maioria abandona o Senhor. Não são mais fiéis aos cultos, não são mais fiéis na oração, não são mais fiéis no clamor, não são mais fiéis na leitura devocional da palavra de Deus, não são mais fiéis no jejum, não são mais fiéis ao Senhor. Porém, quando Deus dialoga com Satanás, Deus falou com Satanás que Jó era temente a Deus. Não diz que Jó foi temente, diz que Jó era temente ao Senhor. Dizendo que mesmo com toda aquela prosperidade, Jó continuava a temer ao Senhor, continuava a desviar-se do mal, continuava a ser reto, íntegro. A prosperidade financeira, material, não conseguiram quebrar o temor que Jó tinha do Senhor. Amém? Então vamos aprender isso. Por mais abastados que sejamos da parte do Senhor, financeiramente falando, não abandone o temor do Senhor. Nunca abandone o temor do Senhor. Amém? Número 2. Número 2 do tópico 1 ainda. O sucesso na esfera do campo. A atividade do campo era, sem dúvida, o principal negócio de Jó. O fato de que ele tinha tantas juntas de bois a seu serviço demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terras e não um nômade, como alguns autores supõem. Estudiosos destacam o fato de que a palavra hebraica abudarra, encontrada somente em Jó e em Gênesis 26:14, é uma referência direta à lavoura e ao cultivo da terra. Os bois e da mesma forma as ovelhas ofereciam proteína animal. As ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínios.
Isso fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno do termo. Então, já está aqui bem explícito aqui acerca desse perfil de Jó na vida financeira, no empreendedorismo, né? Ele era um homem que conseguiu multiplicar toda aquela bênção que Deus havia lhe dado. Me lembrei agora de uma ministração que fiz há alguns anos pela misericórdia do Senhor, que tinha por título a mensagem o seguinte: o poder de Deus de transformar a maldição em bênção e o poder do homem de transformar a bênção de Deus em maldição. Lembram disso, irmãos? Foi uma inspiração divina, né, que Deus nos dera ali para pregar sobre isso, que de tanto vermos, né, observarmos que Deus abençoa tantas pessoas com emprego, com colocação, com posicionamento até ministerial, com bênçãos de herança, bênçãos até de casamento, né, de Deus abençoar, dar a varoa, um varão abençoado de Deus, ou ao varão, uma varoa abençoada de Deus, e depois que estas pessoas são abençoadas, conseguem transformar o que Deus abençoou em maldição, irmãos. Então, ao contrário disso, na contramão disso, observamos que Jó, ele soube prosperar, né, aquilo que Deus lhe abençoou. Deus deu a ele a bênção. E ele, então, como homem de negócios, como um empreendedor, e sempre temendo ao Senhor, sempre buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, ele multiplicou tudo aquilo, irmãos. Eu me lembro da parábola dos talentos, né? Que Deus dá talentos a 3 tipos de pessoas. A um ele dá 4, a um ele dá 5, a outra ele dá 4, a outra ele dá 1 apenas. E o primeiro e o segundo conseguiram granjear mais. Entendeu? Então, observe, Deus deu algo e a pessoa que recebeu este algo de Deus multiplicou. Então, há um ensinamento nisso, que aquilo que Deus nos dá, né, é preciso que, em nome de Jesus, temendo ao Senhor, buscando ao Senhor, nós possamos multiplicar. Isso diz respeito também a dons espirituais. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, a Bíblia diz que há um conselho paulino ali dizendo assim: aquele que recebe dons de Deus, procure abundar nos dons que Deus deu. Então veja aí pessoas que receberam sabedoria de Deus, que receberam uma chamada de Deus, todas paradas, parece que estagnaram espiritualmente, pararam, Deus abençoou, pronto, acabou, parou naquilo ali. Isso me lembra o último que ganhou o talento, que foi o que ganhou 1. O Senhor requereu dele o talento. Então ele pegou o talento que ele houvera enterrado e devolveu. Só que o mistério não está aí, o mistério é que Deus requereu dele, segundo a Bíblia Sagrada, o que rendeu aquele talento. Olha só que coisa interessante. Então Deus nos abençoa e com aquela bênção que Deus nos dá, nós devemos, em nome de Jesus, no temor do Senhor, né, com toda humildade, é claro, devemos multiplicar aquilo que Deus nos dá. Amém, irmãos? E aqui nós vemos isso na vida de Jó, que o que Deus dera a ele, ele multiplicou. Terceiro item do primeiro tópico: o ataque do diabo na esfera comercial agora. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca Jó. O adversário
procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Assim, destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando financeiramente. Seu negócio foi a bancarrota, quer dizer, a falência. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado. Então você vê que o diabo tem este poder. É lógico, com a permissão divina. Porém, o que aprendemos aqui? É possível que Satanás invista naquilo ou naquelas coisas ou naquelas pessoas que Deus abençoou algum servo dele ou alguma serva dele? É possível, tá? É a Bíblia Sagrada. O livro sagrado nos fala que o diabo, com a permissão de Deus, porém o diabo, ele atuou de forma devastadora naquilo que Deus houvera dado a Jó. Então, muitas das vezes, irmãos, é preciso jejuar. Lembra do conselho divino? Lembra do conselho divino? Os discípulos se reuniram com o Senhor para questioná-lo em particular, porque que eles não conseguiram expulsar o demônio que atuava no menino lunático. Lembra desse texto? Então a Bíblia diz que a resposta de Cristo foi a seguinte: a casta de demônios que não sai, senão pelo jejum e pela oração. Então há situações, irmãos, que devemos jejuar, porque quando jejuamos, temos aprendido isso, temos ministrado isso, irmãos estão cientes disso. Há situações dentro do jejum que Deus nos revelará mais pontualmente e mais profundamente. Temos aprendido que o jejum nos deixa com o controle do nosso corpo, nossas vontades e nossas inclinações em nossas mãos. Quando jejuamos, mandamos uma mensagem para o nosso corpo de que comeremos a hora que está pré-estabelecida. Não é porque eu estou com fome que eu vou comer. Não é porque eu estou com sede que eu vou beber. Essa é a mensagem. E espiritualmente falando, quando jejuamos, a Bíblia está regada de passagens que nos mostram que o jejum é símbolo de humilhação. Todas as vezes que jejuamos, devemos ter em mente que estamos nos humilhando debaixo da potente mão do Senhor. O jejum diz isso. O jejum fala de humilhação. O jejum fala de controle sobre nossas vontades e nossas inclinações. E Jesus declara: a casta de demônios que só saem com jejum e com oração. Então ali está, aproveitando este tópico 3, esse item 3 do tópico 1, ali está uma situação em que Satanás atua nos negócios e na família de Jó. Então ali para nós, qual é o ensinamento? Devemos jejuar, irmãos. Não sabemos o que está acontecendo? Vamos jejuar em nome de Jesus. Amém? Quarto item do primeiro tópico. O ataque do diabo agora na esfera do campo. Da mesma forma que atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, Satanás o atingiu também na esfera do campo, destruindo a sua fonte de produção de proteínas e laticínios. O diabo atingiu em cheio toda a fonte de sua riqueza. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. Aqui,
é necessário fazer uma ponderação. Observe. Evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém que quebra, o empreendimento de alguém que vá a bancarrotas, que se quebra, por investidura, nem sempre é por conta de uma investidura ou alguma ação maligna. Vale a pena destacar isso. Muitas das vezes é apenas um mau gerenciamento ou até mesmo consequência de uma crise de mercado. Entretanto, no caso de Jó, foi uma ação maligna e em muitos casos hoje também o é. Amém? Então, nem sempre tudo é demônio, né? Vamos falar aqui a realidade, porque nem sempre tudo é demônio, né? Então, a passagem que fala, né, acerca da casta de demônios é lá em Marcos 9, versículo 29. Amém, irmãos? Vamos dar seguimento? Segundo tópico. Tragédia de natureza familiar. Filhos. A tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Ele perdeu em um só dia seus 10 filhos, de forma calamitosa, 7 filhos e 3 filhas. O texto sagrado diz o seguinte: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Não haveria nada mais trágico do que esse acontecimento. Perder um filho é calamitoso, mas perder todos de forma inexplicável é assombroso e nefasto. Então, irmãos, é algo realmente interessante aqui, né? Que veio o vento, o relato do que trouxe a notícia, ele diz que deu um vento, um pé de vento. Então, esse vento, nós sabemos que lemos, né, somos leitores da Bíblia, nós sabemos que foi ação diabólica, nós sabemos disso. Foi ação diabólica. Jó não sabia, e nem a pessoa que veio trazer a notícia. A Bíblia diz no Apocalipse, irmãos, que até fogo do céu Satanás vai fazer descer. Observe.